meditar. Depois nós vamos lá para Mateus 28:6. João, então, primeiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho segundo, o Evangelho do livro de João. Amém? Todos acharam? Vamos ler então. Diz assim, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que lhe fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. Então João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires aparecer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra que o Senhor tem ministrado em nosso coração nesta noite. Pedimos ao Pai que o Senhor abra as portas dos céus e abra o nosso entendimento, para que nessa noite possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite de domingo, nesta noite tão especial. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vemos a instituição da Páscoa. Foi o Senhor que ordenou. Quando isso aconteceu, o povo de Deus, os escolhidos, os patriarcas, os descendentes dos patriarcas, estavam habitando no Egito por mais de 400 anos. Algumas pessoas dizem 430 anos ali, habitando naquele local. E aquele povo era muito oprimido pelo povo egípcio. Aquele povo trabalhava, acredito eu, que de sol a sol, produzindo tijolos para construir as pirâmides, para construir a casa, para construir o palácio daquele povo. E aquele povo, sendo angustiado por causa dos trabalhos pesados e por causa da vida difícil que eles tinham, eles clamaram ao Senhor. Eles levantaram a sua voz, eu acredito que em um coro, em comum acordo, e eles clamaram a Deus por um resgate, eles clamaram ao Senhor por uma libertação. Eles não suportavam mais o jugo de Faraó sobre as costas dele. E o Senhor, quando aquele povo clamou, o Senhor ouviu a voz daquele povo. E aquele povo clamando, o Senhor ouvindo. E antes disso, acredito que o Senhor, como sabe todas as coisas, já havia preparado todo o enredo. E Moisés, que nasceu do povo, cresceu no meio dos egípcios, cresceu no palácio, ele cometeu um crime, ele fugiu para o deserto, e no deserto, por 40 anos, ele foi moldado, preparado, trabalhado. Deus trabalhou a vida de Moisés em todos os aspectos, porque num momento o povo clamaria, e Deus levantaria um homem para liberar aquele povo, libertar aquele povo da escravidão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós clamamos, o reino de Deus está se movendo sempre. O reino de Deus é um reino em movimento, ele não é um reino estático. Ele está trabalhando, ele está agindo. E quando nós clamamos, o Senhor se inclina para abençoar as nossas vidas e para nos dar livramento. Quando nós vemos pessoas, como no meu caso, que eu estava no fundo do poço, com a minha voz, um pouco de lucidez que eu tinha ainda, quando eu fiz uma oração
e uma confissão dizendo que eu estava com problema de alcoolismo, que já era de madrugada, eu ainda estava bêbado e eu precisava de uma luz. Eu clamei ao Senhor. E Deus começou a trabalhar de todas as formas, de todas as maneiras, até me trazer onde eu estou hoje. Eu sou um daqueles que o Senhor resgatou, que não merecia, que não tinha mérito nenhum, mas tinha pessoas orando por mim, minha mãe, meu pai, tinha pessoas intercedendo por mim, e Deus, ouvindo a oração deles, provocou uma inconformidade no meu coração, e eu, não conformado com aquela situação, eu também clamei, e o Senhor ouviu o meu clamor e me respondeu. Me respondeu me chamando para a presença dele, colocando no meu coração o desejo de ir para a igreja. Irmãos, eu às vezes estava alcoolizado durante o dia todo, mas à noite eu dormia, no outro dia eu levantava e eu ia, procurava, e antes de tomar o primeiro gole eu ia para a igreja. Nasceu em mim, junto com a sede da bebida, junto com a sede do álcool, junto com a dependência do álcool, também nasceu em mim, pastor Edivaldo, um desejo, uma sede, que naquele momento estava disputando com o desejo do álcool, mas ela estava brigando uma com a outra. Em alguns momentos a sede do vício falava mais alto no corpo, em outros momentos a sede de ouvir uma palavra, ou de estar no meio dos irmãos, falava mais alto, e era uma luta, e eu balançava. Uma hora eu ia para os bares, outra hora eu voltava e eu ia para a igreja, e eu estava nesse meio termo, quando de repente o Senhor começou a trabalhar na minha vida, de ponto que a sede do vício foi diminuindo e a sede de Deus foi aumentando no meu coração. E de repente o Senhor me libertou, me vi liberto daquele vício que tão grandemente me oprimia. A Páscoa é o que, irmãos? A Páscoa é um livramento. A Páscoa, no livro de Êxodo, nós vamos entender que era uma celebração que o Senhor ordenou que todos os israelitas se reunissem. Famílias grandes matavam um cordeiro, se alimentavam daquele cordeiro, tiravam o sangue, passavam no umbral das portas, comiam apressadamente, vestidos, calçados e preparados, porque o Senhor traria um êxodo muito grande. À noite passaria o espírito da morte e levaria todos os primogênitos de Faraó e do Egito, levaria, a morte os levaria, mas aquele que tivesse a marca do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro, marcado nas portas de sua casa, o espírito da morte pularia. Aí o nome Páscoa, pular por cima ou passar adiante. Eu estava olhando um arqueólogo, ouvindo um vídeo de um arqueólogo, e ele estava falando algumas coisas muito interessantes em relação a isso. O tijolo da casa dos egípcios, esse arqueólogo foi lá depois, agora no nosso tempo, ele foi pesquisar, e ele não encontrou casas, ele não encontrou restos, ele só encontrava túmulos e caixões. E ele entendeu que os egípcios o material que eles usavam, que era o tijolo que os hebreus fabricavam, era algo que se deteriorava com o tempo. Então não foi achado nada ali, muitas escavações em relação a isso. Mas ele encontrou um documento, um material que estava conservado, que era o exemplo da porta da casa de um egípcio. E na porta da casa de um egípcio tinha inscrições no umbral, no alto da porta, nos batentes, dos três lados da porta, e aqueles inscritos eram o nome dos deuses dos egípcios, que estavam escritos nas portas de cada um deles. E aquele egípcio que não tivesse essas inscrições na porta de sua casa, ele era considerado uma pessoa desprotegida. Então era uma obrigação do egípcio ter as inscrições dos deuses deles nas portas. Entendendo isso, nós vamos imaginar que muitos israelitas que moravam ali, por causa daquele costume do sincretismo, apesar de crer no Senhor, eles também acreditavam ou temiam os deuses dos egípcios, e provavelmente eles escreviam e acreditavam que o livramento deles dependia do que estava escrito no umbral das portas. Mas quando o Senhor mandou que se matasse um cordeiro, o Senhor mandou que se pegasse um determinado
determinado ramo e pintasse o umbral das portas de cada um. E Deus disse: olha, a casa que estiver com os umbrais pintados, o espírito da morte que vai levar os primogênitos no Egito não vai entrar na casa desta pessoa. E eles, mais do que depressa, mataram seus cordeiros, reuniram-se em suas casas. Famílias pequenas chamavam outras pessoas de famílias pequenas, reuniram numa casa, pintavam as portas e aguardaram que o espírito da morte passasse. Em determinado horário, o espírito da morte passou, mas as casas que estavam marcadas, ele não levou ninguém. E no final, quando essa foi a última praga, o faraó decidiu liberar o povo, e o povo foi liberado para ir para a terra prometida do Senhor. O que nós entendemos com isso? Irmãos, o que eu entendo com isso? Eu entendo que essas tábuas, esses umbrais das portas, eles são os umbrais do nosso coração. Os umbrais das portas que eram nas casas representam o umbral do nosso coração, da nossa vida. E muitas vezes as nossas vidas estão marcadas com tantas coisas que nós acreditamos, com tantas superstições que nós acreditamos, com tantas coisas que a vida nos coloca e nós prendemos e acreditamos que de fato isso nos livra, isso nos salva. Mas quando o Senhor apresenta algo para nós, o Cordeiro de Deus, Ele exige que nós apaguemos do umbral das portas, do nosso coração, toda a marcação que representa as coisas do mundo, as coisas que nós trouxemos, até mesmo as malícias que trouxemos do mundo, e acreditamos nela. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é como se nós tivéssemos pintado os umbrais do nosso coração. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer, irmãos, que a partir de hoje eu não vou acreditar em superstição nenhuma. Eu não vou acreditar mais em nada daquilo que as pessoas me ensinaram. Eu não vou acreditar em poste, não vou acreditar em nada do que as pessoas colocaram para mim. Eu vou acreditar que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro é suficiente para a minha salvação. E é só Ele. O sangue foi pintado para esconder as marcas do coração daquelas pessoas. E quando esse povo saiu do Egito, eles saíram em grande festa e saíram libertos do poder de Faraó. Nos dias de hoje, essa é a Páscoa dos judeus. Mas como naquele tempo, irmãos, foi preciso um cordeiro morrer para que você e eu hoje tivéssemos aqui, foi preciso um cordeiro morrer novamente. Naquela época era um animal, se escolhia um animal e ele morria e era expiado o pecado das pessoas. Mas quando Jesus veio, eu não me lembro, acho que é Isaías ou Ezequiel que disse que o Senhor já estava cansado de sacrifício de bodes e animais. O Senhor não suportava mais o cheiro, o sacrifício dos animais, e o Senhor enviou Jesus Cristo para ser o último cordeiro, o cordeiro perfeito, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então hoje, irmãos, a minha vida, eu que fui resgatado desse local, eu que fui resgatado desses costumes, de tantas crendices, eu fui resgatado, e o meu sangue, a minha vida está marcada com o sangue de Jesus. A minha vida está marcada com o sangue de Cristo, e eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no meu corpo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Irmãos, grande sacrifício Deus fez por nós. Essa é a nossa Páscoa. As pessoas aí fora geralmente lembram-se de tantas coisas. Nesses dias nós lembramos de tantas coisas, de pensamento positivo, de coelho, de ovo, de tantas coisas. E às vezes nós esquecemos que o principal é a nossa vida em Cristo. De manhã a gente estava falando que todas as pessoas que vierem ao Senhor, a Bíblia diz que de nenhuma maneira o Senhor os lança fora vazios, de mãos vazias. Então, se hoje aqui tiverem 30 pessoas e de repente todas elas estiverem precisando de algo, o Senhor é fiel para retribuir, para entregar, para trazer à existência, como Esther disse, aquilo que não existe. Se você vier aqui hoje precisando de uma cura e você crer, você vai sair daqui curado. Se você precisar de uma libertação, você sairá liberto. Se você precisar de uma vida transformada, Deus pode. E Deus quer transformar a tua vida. E Ele vai transformar a tua vida. Porém, irmãos, tudo isso é terreno. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Os meus caminhos
precisam ser entregues ao Senhor. A minha vida, meu deitar e meu levantar, porque o sol, ele nasce para todos. As bênçãos do Senhor estão disponíveis para todas as pessoas. Muitas vezes nós aprendemos, e mal, que precisamos buscar as nossas bênçãos. E isso não é errado, mas muitas vezes nós entendemos que só as bênçãos de Deus sobre a nossa vida terrena são suficientes. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais para mim e para você. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e elas não acrescentam dores sobre a nossa vida. Se você recebe algo do Senhor, você será abençoado, mas você precisa entregar o teu coração para Ele. Você precisa marcar o umbral do teu coração com o sangue de Cristo. Você precisa entregar a tua vida para Ele. O espírito da morte, irmãos, que passou lá no Egito e levou a vida de muitas pessoas, eu não vou dizer que é o mesmo espírito, mas é semelhante à morte que está rodeando as pessoas no dia de hoje. Se você não estiver com a tua casa marcada com o sangue de Cristo, a morte pode te levar. Mas se você estiver com a tua casa marcada com o sangue de Cristo, a morte não tem poder sobre você. Irmãos, o nosso Jesus, Ele venceu a morte. E eu e você, nós vencemos. Talvez alguém diz, mas eu estou vivo ainda, como que eu já venci? Você já venceu. Porque o meu Jesus venceu a morte. E se eu estou com Cristo que venceu a morte, eu não vou perder para ela. A morte já está derrotada. Jesus derrotou a morte quando Ele morreu e ressuscitou. Interessante, irmãos, que quando você olha no livro de Mateus, lá no finalzinho, você vai ver, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que a morte não teve poder. A Bíblia não diz que a morte tomou Jesus da terra. Mas se você ler na Bíblia, você vai ver que Jesus disse, Ele entregou. A morte não tinha poder sobre Cristo, nem quando Cristo estava no seu aspecto humano, no seu aspecto de homem. A morte não pôde com Jesus enquanto Ele era homem. Vai poder agora que Ele está nos céus? A morte não pôde. Jesus entregou a vida. E a morte então teve liberdade para assumir Jesus. Jesus desceu, foi descido daquela cruz, mas Ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia. E hoje Ele está à destra de Deus. E há um lugar preparado para mim e para você. A Páscoa significa para nós hoje que há um lugar preparado para nós lá no céu. E se você crê, há um lugar ali para você viver, para você morar. Deus tem preparado tudo, está tudo pronto. Só basta agora o Senhor chamar a nossa senha, mas ninguém aqui está com pressa, né? Ninguém está com pressa de ter a sua senha. Hoje eu perguntei de manhã, quem quer ser chamado hoje, né? Para já encontrar com o Senhor. Umas 8 pessoas levantou a mão lá na igreja. O povo estava pronto, irmãos, ali para encontrar com o Senhor. Mas eu falei, eu não quero não, eu quero passar mais um tempo aqui, mais uma temporada. Não tem problema se o Senhor chamar minha senha daqui uns 20 anos, daqui uns 30 anos. Mas uma coisa eu tenho certeza, o dia que o Senhor chamar a minha senha, a morte já foi derrotada. Ela não pode contra a minha vida. Ela não tem poder contra a minha vida. Eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ter medo dela vir me espantar durante a noite ou durante o dia. Eu estou tranquilo. Meu Deus venceu a morte, ressuscitou num domingo como esse. E ele apareceu para tantas pessoas para deixar provado que a morte não tem poder sobre a minha e sobre a tua vida. E se a gente perguntar para quantas pessoas aqui, quem tem medo de morrer? Muita gente tem. É natural, a nossa carne não quer deixar de existir. Mas o nosso espírito está preparado para encontrar com o Senhor nos céus. Amém? Então nós temos a nossa vida preparada. Estamos prontos. Se Jesus voltar hoje e nos chamar a nossa senha, nós estamos prontos. E pode ter certeza que é um lugar preparado lá no céu para nós. Não porque nós merecemos, ninguém aqui merece, ninguém aqui é bom. Mas Jesus morreu por nós, irmãos. Jesus entregou a vida dele pela nossa. Jesus fez uma troca. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. A cruz que Jesus usou foi a cruz que era para ser para Barrabás. Barrabás era um bandido, era condenado à morte. E ali Jesus já mostrou o que ele faria conosco.
pegou a cruz de Barrabás, carregou a cruz de Barrabás, foi sepultado, foi crucificado na cruz de um homem que era pecador, mostrando para nós que nós temos o direito à cruz, mas o Senhor morreu e assumiu essa cruz por nós. O que eu preciso fazer, pastor, para receber isso na minha vida? Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Eu preciso fazer um depósito de confiança, colocar a minha vida diante do Senhor. Eu preciso entregar a minha vida. E muitas vezes a gente, nesse momento, quando o pastor está pregando e ele fala que a gente precisa entregar a vida a algumas pessoas, e já vai fazer o apelo, já fica preocupado. Irmãos, é a melhor coisa que você faz na tua vida. Eu costumo dizer que nós não damos conta de cuidar da nossa vida. A gente, às vezes, alguém fala, vai cuidar da tua vida. É um ditado, né? A gente fala, poxa, eu vou cuidar da minha vida, mas a gente não dá conta. A tua vida te levou aonde? Irmãos, eu cuidando da minha vida, sabe onde eu fui parar? Tem ideia onde eu fui parar? Eu cuidando da minha vida, sendo dono do meu nariz? Eu fui parar sendo escravo da bebida. Eu fui parar me sentindo mal, me sentindo sem condição de ter uma família. Eu tinha dentro de mim, muito forte no meu coração, e quando eu namorava com a Esther, eu falava isso: eu não tenho condição de ter uma família, eu não posso te dar nada, eu não tenho nada para te oferecer, eu não posso te dar segurança nenhuma. Era isso que eu tinha dentro do meu coração. Você imagina um homem, irmãos, pensar dentro de si, ter uma certeza dentro dele que ele não é capaz de constituir uma família, que ele não é capaz de cuidar de uma esposa, que ele não é capaz de gerar filhos, que ele não é capaz de alimentar uma casa, que ele não é capaz de cuidar de uma família. Era o que eu tinha dentro de mim. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele arrancou tudo isso. Talvez eu não me sinta capaz hoje, mas o Deus que eu sirvo tem cuidado de mim e da minha casa. O Deus que eu sirvo me trouxe até aqui. E o Deus que eu sirvo tem feito uma boa obra na minha vida. Pensa em alguém que é abençoado pelo Senhor. Sou eu. Eu sou abençoado pelo Senhor. E é isso que você precisa sentir na tua vida. Se você não fez ainda essa oferta, essa entrega de Páscoa, se você não ofereceu a tua vida ao Senhor como um sacrifício, hoje eu te convido, ofereça a tua vida ao Senhor. Talvez a tua vida esteja uma bagunça, como a minha estava. Talvez você diz, mas ninguém quer a minha vida, nem Deus quer a minha vida, mas o Senhor quer. Irmãos, quantas vezes eu dei trabalho para a minha família, quantas vezes eu trouxe problemas para a minha casa por causa dos meus vícios, por causa das coisas que eu fazia errado. Minha mãe ouvia um tiro, achava que era em mim. Minha mãe ouvia alguém que lá era violento onde eu morava, ela ouvia alguém gritando, ela falava, deve ser o Mariano. E ela passava, ela não dormia, durante anos ela não dormia, por conta das coisas que eu fazia na rua. Mas o Senhor estava cuidando de mim. Deus me livrou de tantas coisas. E Deus me amou quando eu era pó e cinza. E Ele me marcou com o sangue dele. Hoje eu sou marcado. Eu tenho uma marca de Cristo na minha vida. Talvez a minha casa aqui não seja grande coisa, mas a casa no céu está preparada para mim. Amém. Talvez aqui eu não tenha o melhor emprego, mas no céu as ruas são de ouro e de cristal. Talvez aqui eu não seja próspero, como a sociedade diz, mas o meu Deus não me deixa faltar nada. O meu Deus supre todos os dias, todas as minhas necessidades são supridas no Senhor. E eu te convido nessa noite, se você não tem a sua vida marcada pelo sangue do Cordeiro, eu te convido em nome de Jesus a fazer isso hoje. Amém? Nós já vamos encerrar. Eu quero que todos fiquem de pé, eu quero fazer uma oração. E se você nessa noite sente desejo de reconciliar, talvez você já entregou, mas os seus caminhos, você foi levado para outros lugares que estão distantes do Senhor, eu te convido hoje a uma reconciliação. Aproveite esse domingo de Páscoa, esse domingo que se diz, a história diz que Cristo ressuscitou neste domingo. Aproveita neste domingo para dar um novo futuro para a tua vida, um futuro em Cristo.
Amém? Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero fazer essa oração. Se você sentir no teu coração de vir aqui à frente, renovar a tua aliança com Cristo, ou fazer uma aliança com Cristo, nesse domingo maravilhoso de Páscoa, o Senhor te convida. A tua casa está preparada lá no céu. Você vai deixar a tua casa sozinha lá no céu? Você vai deixar de tomar posse da casa que o Senhor foi preparado um lugar especial e exclusivo, seu, que foi preparado no céu? Eu te convido hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós queremos glorificar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta noite, por este domingo tão maravilhoso, tão abençoado, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, Pai. Nós falamos aqui, ó Deus, que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós dizemos aqui, ó Pai, que as nossas vidas precisam ser marcadas pelo sangue do Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, os nossos caminhos ao Senhor, nós confiamos no Senhor, o Senhor tudo fará por nós. Pai, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que se encontra nesta noite, neste lugar, que tem sentido o chamado, o convite, a convocação do Senhor, que tem sido chamado pelo Senhor, Pai, para nesta noite renovar a aliança, renovar a comunhão, renovar, Papai, os laços com o Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão sendo chamados nesta noite para pagar, Papai querido, a escrita de dívida que está no umbral da porta do coração e marcar com o sangue do Senhor. Meu Deus, estende tuas mãos nesta noite, visita cada um, Papai, que aqui se encontra, traz paz, traz alegria, traz harmonia, traz, Papai, contentamento, regozijo na tua presença, meu Deus. Confirma sobre a tua igreja nesta noite a rica bênção do céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Palmas bem alegres para o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.